veterano sem-teto estava sendo julgado, mas o juiz ouviu seu nome e ficou em silêncio. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O céu de São Paulo estava pesado, acinzentado. Debaixo daquela chuva, um homem caminhava cabisbaixo. João Ribeiro. O casaco rasgado, manchado de lama, exalava um cheiro de mofo tão forte que parecia que o próprio corpo dele estava se decompondo com o passar dos anos. Ele parou diante do portão do tribunal. A placa de bronze gelada com os dizeres "O Tribunal de Justiça de São Paulo" estava embaçada sob a água da chuva. João puxou o boné surrado para cobrir mais o rosto, respirou fundo e empurrou a porta para entrar. Na sala de audiências, todos os olhares se voltaram imediatamente para ele. No rosto de cada pessoa se estampavam nojo, desprezo, até certo deboche. Uma mulher de vestido de veludo roxo recuou, tapando o nariz. Um homem de sobretudo preto virou o rosto com repulsa. João caminhou lentamente entre eles, deixando cair gotas de lama dos sapatos destruídos sobre o piso de mármore reluzente. Meu Deus, que fedor horrível, sussurrou uma jovem, encolhendo-se junto da mãe. João ouviu tudo. Suas orelhas arderam de vergonha. Sentou-se em silêncio no banco dos réus, entrelaçando com força as mãos ressecadas. Ninguém naquela sala, entre todos aqueles estranhos, sabia quem ele era. E tampouco queriam saber. O som do martelo ressoou. Ordem, uma voz firme ecoou. O homem que batera o martelo era o juiz Álvaro Moreira, alto, magro, com um rosto severo feito pedra. Do banco do Ministério Público, Renato Nogueira levantou-se de imediato. Vestia um terno preto impecável, gravata vermelha em contraste com a camisa branca, e seus olhos brilhavam com uma frieza hostil. Excelência, estamos diante de um caso inadmissível, começou Renato, com a voz afiada como uma lâmina. O réu, João Ribeiro, é um peso morto para a sociedade, um fracassado incapaz de salvar a si mesmo. Ele representa não apenas uma ameaça à segurança pública, mas é o retrato da decadência moral. Um burburinho se formou no plenário. João permaneceu imóvel, mas seu coração parecia estar sendo apertado por uma mão invisível. Lançou um olhar discreto para a esquerda, onde sua advogada Marina Souza estava sentada, segurando um maço de papéis, sem ao menos encará-lo uma vez. Renato se aproximou, apontando o dedo para João. 3 dias atrás, num acesso de loucura alcoólica, o réu agrediu o segurança José Luiz Martins no shopping Estrela do Sul. E por quê? Apenas porque foi solicitado que se retirasse do local. Renato fez uma pausa, deixando que a acusação penetrasse no público. Uma mulher de capa de chuva bege exclamou: Meu Deus, que horror! O que mais precisa ser dito, continuou Renato, com tom sarcástico. Um homem que já foi soldado sim, veterano da Guerra da Bósnia. Hoje não passa de um morto-vivo. Um perigo para todos ao seu redor. Marina levantou-se timidamente e disse com voz baixa: Excelência, meu cliente reconhece sua conduta inadequada e aceita a punição que for cabível. João arregalou os olhos para ela, os lábios rachados tentando articular e não. Não é isso, mas suas palavras se perderam no ar. Marina já havia abaixado a cabeça, evitando o olhar dele. Encerramos nossa apresentação, disse Renato, ajeitando o paletó. Álvaro assentiu friamente. O réu deseja apresentar sua própria defesa? João levantou-se, as mãos trêmulas. Eu só quero. Está tentando se justificar. Renato interrompeu, sacudindo a mão com tanta força que respingos de água ainda presos ao cabelo se espalharam. O tribunal não deve desperdiçar tempo com desculpas vazias. Risadinhas vieram de um canto da sala. João sentiu os olhos arderem. Na plateia, um jovem policial cochichou para o colega. Deviam internar logo esse velho num hospício. O outro deu de ombros. Não vale o dinheiro dos impostos. O martelo soou. Réu, sente-se, ordenou Álvaro. João caiu pesadamente no banco, a cabeça baixa a ponto de quase tocar os joelhos. O casaco encharcado exalava um cheiro de mofo ainda mais forte. Renato sorriu de lado,
como uma raposa satisfeita ao ver a presa na armadilha. Pela porta dos fundos, o policial Paulo Gomes entrou carregando um saco plástico rasgado com os pertences de João, uma mochila velha, uma jaqueta militar desbotada, uma pequena moldura quebrada. Pertences do réu, disse Paulo, largando o saco sobre a mesa como se fosse lixo. João fitou a mochila, o coração apertado. Murmurou, por favor, isso é tudo o que me resta. Ninguém respondeu. Renato revirou os olhos com desprezo. A secretária do tribunal, senhora Lúcia Martins, leu a acusação com voz monótona como uma máquina. João Ribeiro, acusado de agressão a funcionário público e perturbação da ordem pública. Pena sugerida, 3 anos de reclusão. Mais um golpe do martelo. Álvaro declarou. O tribunal deliberará em 30 minutos. Recesso. João permaneceu imóvel, olhando fixamente para o chão. As pessoas começaram a deixar a sala, o som dos passos ecoando friamente como punhaladas em seu peito. Um menino segurando um guarda-chuva vermelho perguntou à mãe: Mamãe, por que aquele senhor está tão sujo? A mãe puxou o filho apressadamente e sussurrou: Não olhe, querido. Ele é um homem mau. João ouviu tudo. Cada sussurro era como um corte na pele. No canto da sala, o assistente Henrique Moraes cutucou o colega com o cotovelo, zumbando. Parece que hoje temos mais uma história a probar. É, mais um lixo da sociedade, respondeu o outro. João fechou os olhos lentamente. Lembrou-se da Bósnia. Das noites congelantes com os companheiros, dividindo cada gole d'água, cada bala. Lembrou-se dos olhos agradecidos das crianças que salvou de um bombardeio em Sarajevo. E agora, ali estava ele, desprezado, sem abrigo. Sobre a mesa, a mochila encharcada estava amassada, como a própria vida dele. 30 minutos depois, o sino tocou, reabrindo a sessão. João Ribeiro permaneceu em silêncio no banco dos réus, as mãos geladas. A chuva lá fora não dava trégua, e o vento que entrava pelas frestas gelava ainda mais o ambiente. O juiz Álvaro Moreira voltou, a toga preta esvoaçando conforme seus passos pesados. Sentou-se sem expressão no rosto. Renato Nogueira, ao contrário, estava radiante. Levantou-se animado. Excelência, acredito que não há necessidade de mais provas. O réu é uma ameaça pública e merece uma punição exemplar. Álvaro assentiu rigidamente. O tribunal sentencia João Ribeiro, 3 anos de reclusão no Centro de Reeducação Vale do Sol. Imediatamente. O som do martelo cortou o ar como uma lâmina. João ficou paralisado. Seus lábios tremeram, tentando falar. Por favor, permita-me dizer uma coisa. Álvaro respondeu friamente: o réu foi sentenciado. A sessão está encerrada. O policial Paulo Gomes aproximou-se e algemou João com brutalidade. Vamos, velho. João cambaleou, os pés arrastando-se no chão de pedra fria. A mochila sua alma permanecia abandonada na mesa da secretaria. Ele olhou para trás e murmurou. A mochila, por favor, me deixem ficar com ela. Renato Nogueira deu de ombros e sorriu com desdém. Confiscada. Objeto vinculado ao crime será armazenado. Não, não tem nada de criminoso, João suplicou. É uma lembrança, por favor. Silêncio. Outro policial, Estevão Rocha, um homem forte de pele escura, gritou. Anda logo, lixo humano, e puxou João como se arrastasse um saco velho. Naquele instante, João sentiu-se despedaçar. Já não era mais um homem. Apenas um resíduo inútil. O burburinho na sala aumentava. Alguns jornalistas já estavam com as câmeras prontas, e os flashes capturaram aquele momento humilhante. Olha só, parece um mendigo, disse uma jovem na plateia ao namorado, e ambos riram. João seguia cambaleante, deixando um rastro de lama no chão imaculado. Sussurrou em desespero. Só quero minha mochila, por favor. Paulo gritou, irritado. Cala a boca, e o empurrou com força, quase fazendo-o cair. Nesse instante, o segurança José Luiz Martins, o mesmo envolvido na confusão, também estava presente.
Encostado à parede, braços cruzados, olhava com ar vitorioso. Quando João passou, José sorriu friamente. Boa sorte no reformatório, velho. João o encarou. Sem raiva, sem ódio, apenas com dor. Ao chegar ao corredor dos fundos, Estevão Rocha pegou o rádio e murmurou. Iniciando transferência do detento Ribeiro para o veículo prisional. Preparar. Veículo 3, ala sul, respondeu uma voz feminina. Era a oficial de plantão Clara Vasconcelos. A chuva batia pela janela quebrada, tornando o piso de cerâmica escorregadio. João escorregou e caiu de joelhos. Paulo franziu a testa. Levanta. Para com essa encenação. João tentou se levantar, molhado, os olhos marejados de chuva ou lágrimas, ninguém saberia dizer. Um vulto se aproximou, o jovem policial em treinamento, Diego Lima. Ele observava tudo, os lábios cerrados. Por um momento, hesitou. Mas o olhar de Estevão fez baixar a cabeça e ficar quieto. João percebeu tudo. Aquele silêncio cúmplice doía mais do que a chuva gelada. No pátio dos fundos, o camburão branco os aguardava. O logotipo do sistema penitenciário escorria sob a água da chuva. Estevão empurrou João para os degraus do veículo. Anda logo. João virou-se uma última vez. Através da cortina de chuva embaçada, viu sua mochila jogada sobre a mesa do tribunal, abandonada, esquecida. A mochila, por favor. Paulo balançou a cabeça com desdém e fechou a porta do veículo com força. O som metálico ecoou pesado, como se selasse de vez a porta da vida de João. O carro deu partida, arrancou e sumiu sob a chuva cerrada. Dentro da cela estreita do camburão, João era jogado de um lado para o outro a cada curva. As algemas de aço cortavam sua pele. Ao lado dele, um outro detento cabelo comprido, braços cobertos de tatuagens soltou uma risada rouca. Bem-vindo ao inferno, velho. João não respondeu. Apenas fechou os olhos com força, deixando que as gotas geladas escorressem por suas bochechas enrugadas. O Centro de Reeducação Vale do Sol surgiu em meio à neblina cinzenta. Portões de ferro altíssimos, muros de concreto coroados com arame farpado. Um mundo sem espaço para a compaixão. O agente penitenciário Antônio Dias já aguardava. De boné baixo e rosto pétreo, lançou a João um olhar de cima a baixo, com um meio sorriso de desprezo. Mais um velho caindo aos pedaços. Tô pegando uma boa coleção essa semana. Paulo entregou os papéis. Antônio assinou de qualquer jeito e ordenou. Leva pro bloco C, ala B. Um jovem guarda, Vitor Oliveira, agarrou João pelo braço algemado e o puxou com força. Pelo longo corredor úmido, João sentiu o cheiro de mofo, desinfetante e um leve odor de sangue. A porta da cela se abriu. Um cubículo apertado, paredes manchadas, um colchão mofado sobre uma cama de ferro. Vitor tirou as algemas e empurrou João para dentro. A porta se fechou com um estrondo metálico. João ficou parado no centro da cela, tremendo. As pernas doíam, feridas antigas ardiam. Cambaleando, ele chegou até a beirada da cama e se sentou com um baque. A cabeça tombou sobre as mãos feridas. A chuva batia contra a janelinha de ferro. Gritos e risadas vinham das outras celas. A prisão inteira parecia um estômago gigante que devorava João. Meu Deus! Ele murmurou. Por que me abandonaste? Ninguém respondeu. Apenas uma risada ecoou pelas paredes. Olha aí, galera! Temos um novo coleguinha. João encolheu-se como uma criança. Seu corpo tremia de frio, sua alma estava exausta. Dentro do seu peito, um soluço preso explodiu silenciosamente. E a mochila, tudo o que ele possuía, continuava lá, esquecida, solitária, na sala de audiências já às escuras. João Ribeiro permaneceu encolhido num canto da cela, os braços cobrindo a cabeça. O frio que subia do chão de pedra penetrava-lhe a carne, fazendo-o tremer. Do lado de fora da cela, os gritos e berros dos outros detentos ecoavam como uivos saídos do inferno. Algum tempo depois, passos se aproximaram.
A porta da cela se abriu, e uma figura apareceu, o agente penitenciário Antônio Dias, acompanhado de outro prisioneiro. Esse é teu novo colega de cela, disse Antônio, com voz ríspida. Dá as boas-vindas ao Alexandre Rocha. Alexandre era um homem corpulento, com cabelo raspado e uma tatuagem de cobra enrolada no pescoço. Ele sorriu com malícia. E aí, velhote, disse com voz grave. Espero que a gente se dê bem. Antônio deu uma risadinha sarcástica e bateu a porta com força. Alexandre se aproximou de João e deu um leve chute em sua perna. Qual é teu nome? João. Ribeiro, ele respondeu, a voz rouca. Ribeiro, é. Parece nome de milico. Tu foi soldado? João assentiu com a cabeça. Alexandre soltou uma gargalhada rouca. Pois, e agora virou rato de esgoto como nós. Ele deu um tapa forte nas costas de João, fazendo-o cambalear. Relaxa, se tu souber se comportar, eu cuido de ti, velhote. João não respondeu. Virou o rosto, sentindo o peso esmagador do silêncio. A primeira noite no Centro de Reeducação Vale do Sol foi de tensão extrema. João se encolheu sobre o colchão mofado, ouvindo Alexandre roncar como uma serra elétrica. Toda vez que fechava os olhos, via a imagem da mochila abandonada sobre a mesa do tribunal. Por favor, não levem ela. Ele murmurava no sono. Na manhã seguinte, o som de uma sirene ecoou pelo presídio. João se arrastou para fora da cama, o corpo inteiro doendo. A porta da cela se escancarou. Um outro agente, Raul Silva, gritou. Enfileirem-se. Refeitório. João seguiu o fluxo de prisioneiros, arrastando os pés pelo chão gelado de cimento. Alexandre caminhava ao seu lado e lhe deu uma ombrada. Anda logo, velho. Se tu me fizer perder o café, eu esmago teus ossos. No refeitório, o cheiro de comida estragada era insuportável. Uma fileira de bandejas de aço amassadas, cada uma com um pouco de mingau ralo e um pedaço de pão duro como pedra. João pegou sua bandeja, tremendo, e procurou onde se sentar. Mas, antes que pudesse acomodar-se, um outro preso, Carlos Mendonça, bloqueou seu caminho. Aqui é meu lugar, coroa, rosnou Carlos, mostrando os dentes num sorriso malicioso. João recuou e procurou outro assento. Mas em todos os lados recebia olhares hostis, sorrisos zombeteiros. Por fim, sentou-se no chão, num canto, comendo em silêncio. Cada colherada parecia engolir cacos de vidro. Alexandre arrastou uma cadeira e sentou-se de frente, colocando os pés sobre a mesa. Olha aí, galera, nosso general tá comendo feito cachorro sarnento. A mesa inteira caiu na risada. João largou a colher. Não conseguia comer mais. Levantou-se devagar, e a bandeja caiu no chão, espalhando mingau. Alguém gritou, olha só, o velhote tá se rebelando? Carlos Mendonça avançou e empurrou João com força. Ele caiu desajeitado, batendo a cabeça na quina da mesa de aço. Um fio de sangue escorreu de sua testa. O refeitório explodiu em gargalhadas. O agente Raul viu tudo, mas apenas deu de ombros e virou o rosto. João rastejou de volta para levantar-se. A dor do ferimento latejava por todo o corpo. Ninguém ajudou. Nenhuma mão se estendeu. Cambaleando, voltou para a cela, deixando um rastro de sangue no chão frio. Dentro da cela, Alexandre estava deitado, tragando um cigarro de palha. Escuta, velhote, disse, com voz preguiçosa. Eu não gosto de passar vergonha na frente dos outros. Se tu me fizer parecer fraco de novo, vai conhecer o inferno. João ficou em silêncio. Sentou-se na beirada da cama, apertando o ferimento sangrando. A luz fraca que entrava pela janelinha projetava sombras sobre seu rosto envelhecido, marcado pela guerra. Um rosto que um dia foi forte sob o sol dos campos de batalha, agora só carregava rugas e cicatrizes abertas. A noite caiu. João não conseguia dormir. O ronco de Alexandre, os gritos e pancadas dos outros presos ecoavam pelas paredes sujas. Ele se encolheu, tomado por um desespero absoluto.
Por quê? Murmurou. Por que cheguei a esse ponto? A imagem da mochila voltava, nítida. Dentro dela, uma foto com seus companheiros Miguel, Sérgio e o capitão Fernando, homens que lutaram ao seu lado em Sarajevo. Agora, só restava ele, jogado fora pela sociedade como lixo velho. No dia seguinte, João foi chamado à enfermaria da prisão. A enfermeira responsável, Marta Gonçalves, ao ver o ferimento em sua testa, franziu a testa. Meu Deus, quem deixou o senhor chegar a esse estado? João não respondeu. Marta limpou o machucado com agilidade. Sussurrou. Tome cuidado. Aqui, os fracos não duram muito. João assentiu devagar, com o coração pesado. No caminho de volta à cela, ele cruzou com a secretária do tribunal, Lúcia Martins, a mesma que havia lido sua acusação no dia anterior. Ela estava na prisão para assinar documentos de transferência de presos. Lúcia olhou rapidamente para João, e sua expressão vacilou. Ela o reconheceu, o homem encolhido debaixo da chuva. O senhor é o Ribeiro? Perguntou, em voz baixa. João assentiu. Lúcia mordeu os lábios, como se quisesse dizer algo. Mas apenas balançou a cabeça e virou-se. Mais uma chance tênue desaparecida em segundos. À noite. João estava sentado na cama, segurando um pedaço de pão duro como pedra. A fome roía seu estômago, mas sua garganta estava travada. Alexandre aproximou-se, com um olhar ameaçador. Então, velhote. Fiquei sabendo que tu foi soldado. Muito bem. Eu gosto de um desafio. Sem esperar resposta, desferiu um soco direto no abdômen de João. João se curvou de dor e caiu no chão. O som das risadas ecoou novamente. Levanta, soldado velho. Alexandre gritou, a voz cheia de ódio. Levanta e luta, igual nos velhos tempos. João segurava o estômago, tentando se arrastar para longe. Alexandre pisou firme, esmagando a mão dele. Uma dor aguda subiu direto até o ombro. Só quando a sirene de alarme soou, sinalizando uma inspeção surpresa, é que Alexandre parou, cuspindo no chão ao lado da cabeça de João. Hoje eu te perdoo, seu inútil, murmurou com desdém. João permaneceu no chão, ofegante. A dor tomava cada célula de seu corpo. Mas mais forte do que a dor física era a vergonha esmagadora, que o afundava em desespero. Lá fora, a chuva continuava a cair. Uma semana após a surra de Alexandre Rocha, João Ribeiro havia se tornado uma sombra silenciosa no Centro de Reeducação Vale do Sol. Ele se movia como um fantasma, evitando o olhar dos outros detentos e a atenção dos guardas que tratavam sua existência como um incômodo insignificante. Naquela manhã, após o toque da sirene, João arrastou-se até o refeitório. A ferida antiga na testa já começava a cicatrizar, mas os hematomas ainda pulsavam sob a pele. Enquanto esperava na fila para pegar sua refeição, uma mão bateu com força em seu ombro por trás. Bom dia, vovô, a voz de Alexandre soou alta, seguida por gargalhadas de outros presos. João não se virou. Baixou a cabeça, pegou seu mingau ralo e o pedaço de pão duro, procurando um lugar isolado junto à parede. Mas Alexandre não desistiu. Sentou-se em frente, pegou o pedaço de pão da bandeja de João com naturalidade. Velhote, tu não precisa de tanta comida assim, disse Alexandre, mastigando com desdém. João apertou os punhos, depois os soltou. Ele sabia que qualquer reação só traria mais dor. Outro detento, Salvador Soares, se aproximou com a bandeja na mão. Salvador era astuto, sobrevivia circulando entre as facções do presídio. Fiquei sabendo, murmurou com malícia, que o velhote aqui foi soldado de guerra. É verdade? João não respondeu. Alexandre interrompeu, é verdade sim. Um dia foi herói, hoje é piada. Salvador riu e sentou-se também, inclinando-se sobre a mesa. Sabia que estamos apostando quanto tempo ele vai sobreviver? João levantou os olhos, expressão vazia. 3 meses, disse Salvador, sorrindo. Eu aposto 3 meses. Alexandre deu um tapa na mão de Salvador, satisfeito.
João se levantou com a bandeja. As risadas o seguiram como urubus famintos. Naquela tarde, João foi chamado à sala de educação laboral onde os novatos preenchiam fichas e assinavam termos de conduta. A responsável era Belenice Mendes, uma mulher de meia idade, fria, com olhos cortantes como navalhas. "Sabe ler?" perguntou ela, entediada. "Sei", respondeu João, em voz baixa. "Então assina aqui", ela empurrou o termo para ele. João segurou a caneta. Sua mão ossuda e trêmula rabiscou o João Ribeiro no papel. Belenice lançou um olhar rápido e disse com indiferença: "Bloco C, setor B. Nada de confusão, nada de reclamação. Você já sabe o que acontece com quem desobedece." João apenas assentiu. No caminho de volta, passou pelo pátio de exercícios, onde um grupo de detentos se agredia violentamente. Gritos, socos, sangue no ar. O agente Antônio Dias observava de longe, segurando um copo de café, impassível. Um preso caiu no chão, o rosto coberto de sangue. João desviou o olhar. Sabia que não podia interferir. Ali, o fraco não tinha direito de ajudar outro fraco. Anoiteceu. João ficou sentado na cama, olhos arregalados fitando o teto manchado. O ronco de Alexandre preenchia a cela. Pela pequena abertura da janela, a luz solitária da lua projetava a sombra magra de João sobre a parede úmida. Ele levou a mão ao peito onde antes estaria sua mochila, onde deviam estar suas lembranças, os últimos pedaços de sua vida. Uma dor aguda comprimiu-lhe o coração. "A mochila, minhas lembranças", murmurou, a voz embargada. Eles tiraram tudo. Ninguém o ouviu. Apenas o peso da noite e o assovio gelado do vento. No dia seguinte, João foi chamado à sala de visitas. Ele se surpreendeu. Quem o visitaria? Ao entrar na sala, viu um rosto conhecido: Diego Lima, o jovem policial que hesitou ao vê-lo ser levado no tribunal. Diego estava sentado atrás do vidro, segurando o telefone. João sentou-se, pegou o fone. "Senhor Ribeiro." Diego começou, visivelmente desconfortável. Eu não sei por que estou aqui. Só." João encarava, olhos vermelhos. Diego engoliu seco. "Aquela cena, no tribunal, eu sinto muito." João apertou os lábios. Um pedido de desculpas tardio, frágil, quase inútil. Mas era a primeira vez que alguém o via como um ser humano. Diego olhou em volta e sussurrou: "Sua mochila, acho que ainda está no depósito de provas do tribunal." João apertou o fone. Por favor, filho." Diego hesitou. "Eu vou tentar." Mas não terminou a frase. O olhar denunciava impotência. O encontro terminou rapidamente. João voltou à cela com uma centelha frágil de esperança, o sentimento mais perigoso naquele inferno. Naquela noite, Alexandre Rocha voltou para a cela de mau humor. Perderá uma aposta clandestina. Assim que entrou, gritou: "Velho fedorento, vem aqui." João hesitou. Alexandre avançou, agarrou sua gola. "Você me deu azar, hein? Vou te mostrar o que acontece." Empurrou João contra a parede. O impacto deixou-o zonzo, a cabeça latejando. "Ajoelha e pede desculpa", gritou Alexandre. João tremia, mas não se mexeu. Outro soco. "Quer morrer, seu merda?" João caiu de joelhos. Não por medo, mas porque seu corpo já não aguentava mais. "Desculpa", murmurou. Alexandre gargalhou e desferiu um chute no abdômen dele. "Quem você pensa que é para levantar a cabeça para mim?" João se encolheu, protegendo o estômago. Alexandre cuspiu no chão, ao lado do rosto de João. "Lixo inútil." As risadas voltaram a ecoar das celas ao redor. João permaneceu ali, o sangue escorrendo da boca, misturado à sujeira do chão. Fechou os olhos e deixou a dor engoli-lo. Na manhã seguinte, João Ribeiro acordou dolorido da cabeça aos pés. Qualquer movimento fazia seus ossos rangerem.
Saiu do colchão mofado apoiando-se na parede. A manhã no centro de reeducação Vale do Sol era gelada. Névoa cobria os corredores e penetrava as roupas rasgadas que ele vestia. A voz rouca do alto-falante ecoou. Presos do setor C, formem no pátio para inspeção. João caminhou vagarosamente com o grupo. Seus sapatos rasgados estavam encharcados de água gelada. No pátio, o agente Antônio Dias aguardava com 2 assistentes, Marcos e André Gouveia. Antônio berrou. Formem a fila. Rápido, vermes. Marcos gritou. Nome. Os presos gritavam um a um. Chegando sua vez, João disse baixinho. João Ribeiro. Marcos franziu a testa. Mais alto, seu verme. João respirou fundo, repetiu, a voz trêmula. André Gouveia anotava com desleixo. Cada vez que João tremia de frio, André sorria com sarcasmo. Parece um gato molhado, sussurrou para Miguel, e os dois riram. Após a inspeção, os detentos foram divididos em grupos de trabalho. João recebeu a tarefa de limpar o campo esportivo ao norte, uma área lamacenta repleta de lixo. Com uma vassoura velha nas mãos, ele se arrastou sobre o chão úmido. Cada vez que erguia a cabeça, via o olhar de desprezo dos guardas. Alexandre Rocha também estava no grupo, e não perdeu a chance de zombar. Olha ele ali, trabalhando feito uma mula velha. Que tal pendurar um sino no pescoço dele? Os outros presos explodiram em gargalhadas. Um pedaço de lata cortou a mão de João, fazendo o sangue escorrer. Antônio Dias viu, mas apenas deu de ombros. Deixa sangrar. Não vai morrer por isso. João abaixou-se e improvisou um curativo com um pedaço da camisa rasgada. No vento frio, murmurou. Um dia eu fui soldado. Um dia eu lutei por este país. Ninguém ouviu. Ao meio-dia, após o trabalho, João voltou ao refeitório. A comida estava ainda pior, mingau sem gosto e um pedaço de queijo embolorado. Ele se sentou num canto isolado e comia em silêncio. De longe, Salvador Soares se aproximou. Velhote, disse ele, com um sorriso malicioso, ouvi dizer que alguém especial vai te visitar. João levantou os olhos, exausto. Quem? Salvador deu de ombros. Dizem que é advogado. Deve ser para reconhecer corpo, né? Porque tu não dura muito mais. Alexandre riu alto. Ou para reservar o caixão no cemitério do Vale do Sol. Os demais presos gargalharam em coro. João largou a colher. Suas mãos tremiam. Um pouco de mingau caiu sobre suas roupas esfarrapadas, mas ele nem se mexeu. Naquela tarde, Diego Lima retornou. O jovem policial voltou acompanhado de uma funcionária do tribunal, Dona Ana Barreto, responsável pelo depósito de provas. João foi chamado ao corredor. Ana lhe estendeu um documento. Viemos confirmar a solicitação de liberação de bens. João engoliu em seco. A mochila, e ela ainda está lá? Ana lançou um olhar para Diego e suspirou. Pelo regulamento, os itens apreendidos devem permanecer retidos até o encerramento completo do processo. No momento, seus pertences estão no depósito. João cerrou os punhos, a voz trêmula de emoção. Por favor, senhora, e aquilo é a minha vida inteira. Diego olhou em volta, desconcertado. Ana manteve o tom frio. Regras são regras. Eu não posso fazer diferente. Ela assinou o livro e se virou para ir embora. Diego permaneceu por mais um instante e sussurrou. Eu vou tentar. Prometo. João assentiu, os olhos brilhando com uma esperança frágil. Naquela noite, Alexandre voltou a atacar. Assim que entrou na cela, puxou João pela gola, a voz arrastada pelo cheiro de cachaça feita no presídio. Velho, tenho uma pergunta pra ti. João recuou, em alerta. Alexandre estreitou os olhos. Quando tu tava na guerra e chegou a matar alguém? João cerrou as mãos ossudas.
As memórias de Sarajevo invadiram sua mente, explosões, rostos em pânico, mãos ensanguentadas. Ele balançou a cabeça. Não me orgulho de nada do que fiz. Alexandre gargalhou. Olha só. Temos aqui um santo mártir. Ele desferiu um tapa violento no rosto de João. Aqui não tem santo, velhote. Só tem quem manda e quem morre de fome. João caiu contra a parede, o nariz sangrando. Alexandre sentou-se na cama e riu com escárnio. João limpou o sangue e voltou cambaleando para o canto. Encolheu-se, o cheiro de mofo e suor antigo entrando pelas narinas. Eu só quero ir recuperar a mochila, e ele murmurou. Só isso. Na manhã seguinte, João foi convocado para participar da nova atividade de treinamento físico obrigatória. Era um novo programa, supostamente criado para o disciplinar os presos. Na prática, era tortura ao sol escaldante. Antônio Dias e os assistentes Marcos e André estavam com chicotes em punho, fiscalizando com dureza. Engatinhem. Todos, agora, berrou Antônio. João, junto com dezenas de presos, teve que rastejar com os cotovelos no cimento quente. Toda vez que alguém desacelerava, o chicote descia, marcando vergões vermelhos nas costas. João arfava, o suor e o sangue se misturando e pingando no chão. Num canto do pátio, Alexandre observava, braços cruzados, com um sorriso torto. Força, vovô. Vamos ver o que quebra primeiro, teu osso ou tua vontade. Marcos passou por João e desceu o chicote no ombro dele. Rasteja, verme. João rangia os dentes e continuava a se arrastar. Cada metro era uma tortura. Cada respiração, uma batalha por sobrevivência. Ao fim da atividade, João voltou à cela cambaleando. Desabou na cama, o corpo todo machucado. O céu escurecia. Uma tempestade se aproximava, o vento assobiando pelas frestas das janelas, produzindo sons assustadores. João olhou para o céu acinzentado. Dentro de si, uma ideia sombria crescia. E se eu simplesmente acabasse com tudo agora? Fechou os olhos, as mãos tremendo. Na escuridão, só restava o som do vento e o batimento fraco de seu coração. O vento soprava pelas frestas de ferro da cela, trazendo umidade e o cheiro de mofo podre. João Ribeiro encolheu-se no colchão apodrecido, braços ao redor do peito. Não conseguia dormir. Não conseguia descansar. A madrugada seguia escura. Tudo ao redor parecia apertado, sufocante. A chuva lá fora caía sem parar, como o som de um coração se esvaindo aos poucos. João sussurrou, a voz fraca como brisa. Meu Deus, e se ainda podes me ouvir? Nenhuma resposta. Apenas um leve ruído, o som da fechadura girando. A luz de uma lanterna o atingiu no rosto. Alexandre Rocha estava ali, segurando uma barra de ferro, com um olhar sombrio. Acordado, vovô, disse ele, a voz pastosa. Tenho uma brincadeira pra ti. João sentou-se, o olhar exausto, sem medo, apenas vazio. Não tenho mais nada a perder, disse ele. Alexandre sorriu. Ah, tem sim. Tua dignidade, por exemplo. Essa coluna velha tua. Eu vou quebrar ela. Ele se aproximou. João não resistiu. Sabia que resistir só traria mais dor. Alexandre levantou a barra de ferro não para bater, mas para pressionar o pescoço de João. Sabe, João, sussurrou. Aqui dentro, tu é um cachorro. E cachorro tem que saber ficar quieto. João fechou os olhos, tentando respirar fundo. Não gritou, não implorou. A maior dor não era apanhar, era ser tratado como algo sem valor. Alexandre riu friamente e saiu, batendo a porta da cela. João caiu de lado, o corpo coberto por suor frio. Na manhã seguinte, o céu sobre o Centro de Reeducação Vale do Sol ainda estava encoberto por nuvens negras. Os presos foram ordenados a se reunir no auditório para uma palestra moral, uma farsa usada pela administração para enganar os inspetores.
No palco, o falso pastor Padre Emílio Lopes lia trechos antigos da Bíblia com uma voz sonolenta. Devemos aprender a perdoar, mesmo na dor. A ter compaixão. Nas cadeiras, Alexandre cutucou João. Parece discurso de velho doido pregando no pasto. Salvador Soares riu. Não pensei que o inferno tivesse capela. João permaneceu imóvel, o olhar fixo no vazio. A voz de Emílio Lopes continuava. Em cada coração há uma luz. E a luz do velho Ribeiro? Alexandre sussurrou, debochando. Apagou desde o julgamento, né? João virou-se para ele, olhou direto nos olhos. Eu ainda estou vivo. A frase foi dita em tom baixo, mas teve o peso de uma rocha. Um silêncio breve pairou sobre a fila. Alexandre riu alto e empurrou João com força, fazendo-o bater no encosto da cadeira. Emílio pausou, lançou um olhar, mas logo voltou à leitura, como se nada tivesse acontecido. João não disse mais nada. Sentou-se ereto durante toda a pregação, a cabeça erguida. Mas dentro dele, os sentimentos estavam como lama, espessa, escura e agarrada ao coração. Depois da palestra, João foi convocado à enfermaria para o exame físico periódico. Marta Gonçalves o recebeu com um olhar preocupado. O senhor está bem mais magro, sussurrou. Eles não estão te alimentando direito? João balançou a cabeça. Eu como. Mas não tenho mais o que absorver. Marta abaixou o olhar. Entregou-lhe alguns comprimidos de vitaminas e murmurou. Não deixe que eles te destruam. Pessoas como o senhor não merecem esse fim. João sorriu com amargura. Eu não sou ninguém. Só mais um fantasma dentro dessa máquina. No caminho de volta, ele passou pelo corredor principal onde havia um painel com os opresos reeducados com bom comportamento. Seu nome não estava ali. Claro que não. Mas o de Alexandre Rocha, sim. Ele havia recebido 2 dias de redução de pena por colaboração nas tarefas do presídio. João parou e olhou para o painel. O mundo enlouqueceu, pensou. Naquela noite, o presídio mergulhou em um silêncio estranho. Sem xingamentos, sem cantorias. João estava deitado, sentindo-se vazio. Então, um som leve veio da portinhola da cela. Um pedaço de papel foi empurrado. João o abriu. Letras tortas diziam: A tua mochila ainda está aqui. Alguém vai tentar destruí-la. Faça algo antes que seja tarde. Sem assinatura. Nenhuma pista. João apertou o bilhete, o coração acelerado. A mochila. As memórias retornaram com fúria. O que havia dentro dela? Um lenço bordado por Laura, sua esposa falecida, antes dele partir para a guerra. Uma medalha dos companheiros caídos. Uma carta manuscrita do capitão Fernando. Era memória, alma, a prova de que ele existiu. Se a perdesse, e não teria mais nada. Levantou-se às pressas e escreveu em outro pedaço de papel. Preciso proteger a mochila. Preciso de ajuda. Empurrou pela portinhola, torcendo para que quem quer que fosse, encontrasse. Na manhã seguinte, o tempo clareou subitamente. Mas o ar estava mais pesado do que nunca. Antônio Dias entrou cela por cela anunciando inspeção. Quando chegou a de João, parou e franziu a testa. Você mandou o bilhete para alguém? João congelou. Não sei do que está falando. Antônio agarrou sua camisa e rosnou. Não se faça de burro. Aqui tudo tem olho. Quem te deu permissão para espernear por causa daquela merda de mochila? João permaneceu calado. Antônio socou-lhe o estômago, dobrando-o de dor. Lixo inútil, gritou e virou-se para sair. Antes de ir embora, lançou um aviso cruel. Tua mochila vai ser queimada. Amanhã de manhã. João ficou em choque. O coração disparava. Não, murmurou. Não pode ser. Cambaleou até a cama, o corpo suando frio.
Se queimassem a mochila, e o que restaria? Sem honra. Sem família. Sem quem acreditasse. Sem quem lembrasse. Só o nome João Ribeiro, sumindo como fumaça. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou olhando o céu escuro como breu. Os olhos abertos, secos. E, pela primeira vez em muitos anos, João sentiu algo que não sentia havia muito tempo: medo. Medo de ser esquecido. Medo de ser apagado. Medo de que, até mesmo o passado, a única coisa que ainda guardava, lhe fosse arrancado. Na manhã seguinte, o céu de São Paulo permanecia nublado, acinzentado, como se toda a cidade lamentasse algo que ninguém ousava nomear. Na cela 612, João Ribeiro continuava imóvel, os olhos fixos na parede descascada. Não dormira a noite inteira. Cada palavra de Antônio Dias martelava a sua mente como um martelo golpeando memórias: a sua mochila vai ser queimada. Amanhã de manhã. E hoje era exatamente o amanhã de manhã. O som da fechadura se abrindo. Marcos entrou, com o mesmo olhar indiferente de sempre. Vamos, Ribeiro. Há uma ordem para levá-lo ao tribunal para os trâmites finais antes da transferência. João levantou-se em silêncio. Cada passo parecia pesar toneladas. Não perguntou nada. Não disse nada. Como se todos os pensamentos tivessem virado pedra dentro de si. No carro de escolta, João estava sentado entre dois policiais. O veículo cruzava ruas conhecidas, bairros por onde um dia caminhara como um ex-soldado à procura de trabalho, praças das quais agora não tinha mais o direito de se aproximar. O tribunal surgiu imponente diante de seus olhos, frio e cinzento, com paredes de pedra tão duras quanto os rostos que o condenaram. Dentro de João, um aperto crescia. Não era medo. Era uma intuição de que hoje, perderia a última coisa que lhe restava na vida. Na sala de recepção, a funcionária responsável pelo depósito de provas, Dona Ana Barreto, já estava presente. Sobre a mesa, uma caixa de papelão grande, marcada com a prova 77 aguardando destruição. João olhou de relance. Era ela. Sua mochila. A mochila velha, marrom escura, deformada, rasgada em vários pontos, mas mais limpa do que qualquer outra coisa que ele possuíra na vida. Seu coração disparou. Não, por favor, murmurou. Ana Barreto lançou-lhe um olhar preguiçoso. O senhor não tem direito de intervir. Pela lei, itens apreendidos sem valor legal devem ser destruídos caso não haja contestação formal por parte do réu ou de seu representante legal. E o senhor, ela consultou o papel, não tem advogado. João cambaleou um passo à frente, quase caindo. Por favor, e me deixe ficar com ela, e ela não é uma prova, e ela é, e o meu passado inteiro. Ana suspirou, cortando-o: eu sigo regulamentos, senhor. Regulamentos não têm sentimentos. Não complique. João gritou, a voz rasgando-se. Pelo amor de Deus. Aquilo não tem valor para ninguém além de mim. Lá dentro tem a foto da minha esposa. Uma medalha de guerra. O certificado de invalidez. Eu servi o Brasil na Bósnia. Arrisquei minha vida por este país. O grito atraiu a atenção de alguns funcionários administrativos. Eles levantaram os olhos, mas ninguém interveio. Apenas voltaram para seus monitores. Ana recuou um passo e fez sinal aos policiais. Marcos aproximou-se e puxou João para longe da mesa. Chega, disse ele. Não faça isso ficar ainda mais feio. É tudo o que me resta, sussurrou João. É a última coisa que tenho, lutou, mas sem forças. Marcos o puxou com força, irritado: pare de se humilhar, velho. João caiu numa cadeira, as mãos cobrindo o rosto, chorando como uma criança. Ele, um homem que já empunhou armas em zona de guerra, agora era arrastado como um mendigo perturbando o prédio público. Nesse momento, a porta da sala se abriu. Um homem entrou, Renato Nogueira. O terno continuava negro como breu, a gravata vermelha como sangue. Parou e sorriu de lado ao ver João ajoelhado no chão. Você de novo, disse Renato com desprezo.
Ainda não entendeu que não pertence mais a este mundo? João ergueu os olhos marejados. Senhor Nogueira, e eu imploro, e não deixe que destruam minha mochila. Renato riu. Mochila? Meu Deus, você ainda está apegado àquele trapo? O mundo funciona com poder e regras, não com os sentimentos de um velho veterano miserável. Voltou-se para Ana e siga o protocolo. Queime hoje mesmo. João gritou e se lançou em direção à mesa, mas Marcos e outro policial o impediram. Não, rugiu, a voz rouca. Por favor, estou implorando. Ana acenou com a cabeça, impassível, levem-no. Os dois policiais arrastaram João pelo chão frio. Seus sapatos revirados deixavam rastros de lama e sangue seco. Ele olhou para trás, vendo sua mochila pela última vez. Ninguém na sala o olhou. Ninguém se moveu. Nenhuma palavra foi dita. 3 dias depois, algo inesperado aconteceu no Palácio da Justiça de São Paulo. Naquela manhã, o céu estava incrivelmente claro. A luz solar atravessava os grandes vitrais da sala de audiências número 3, refletindo sobre a mesa de carvalho onde o juiz Álvaro Moreira folheava um grosso dossiê. O juiz Moreira era conhecido por sua frieza, disciplina e insensibilidade a qualquer fator extrajudicial. Mas naquela manhã, ele parou ao ver um nome, João Ribeiro. Foi ele quem havia condenado aquele homem. Um julgamento rápido, impiedoso, sem defesa real. Não se lembrava de seu rosto, mas o nome o fez hesitar. Uma sensação estranha o invadiu. Moreira se endireitou e buscou o arquivo completo, a versão integral, não a cópia reduzida arquivada. Um papel amarelado caiu do meio do processo. O canto estava dobrado, o papel já antigo, mas ainda legível. Ribeiro João, sargento das Forças Especiais, Bósnia, Sarajevo, 1995. Logo abaixo, à mão, quase apagado. Salvou a vida do tenente Álvaro Moreira durante o bombardeio de 14 de julho, no bairro Jardim Novo Horizonte. Moreira congelou. Seus olhos se arregalaram, as mãos tremendo ao apertar o papel. A sala ficou sufocantemente silenciosa. Ele se levantou abruptamente. A cadeira tombou contra a parede de madeira. Não pode ser, murmurou, os lábios secos. Pegou o telefone e discou o ramal interno. Lúcia, disse com urgência, traga todos os arquivos originais do caso João Ribeiro. Imediatamente. E suspenda todas as audiências desta manhã. A secretária do outro lado hesitou, mas, Excelência, o que houve? Não pergunte. Apenas faça. 10 minutos depois, a secretária Lúcia Martins entrou com mais documentos nos braços. Moreira os arrancou das mãos dela e folheou rapidamente. Porque os arquivos originais mostram que ele era das Forças Especiais, com medalhas, e me salvou a vida e eu nunca soube. Quem alterou os registros do tribunal? Lúcia empalideceu. Excelência, a versão abreviada foi fornecida pela promotoria. Eu apenas li o que foi aprovado pelo chefe jurídico e pelo promotor Nogueira. Moreira estreitou os olhos. Nogueira? Ele apertou o dossiê nas mãos, sentindo o sangue ferver. Chame-o. Agora. Lúcia, tremendo, saiu. 10 minutos depois, Renato Nogueira entrou, ainda com ares de elegância. O senhor me chamou, perguntou, cordial, mas com um brilho de desafio nos olhos. Moreira jogou o papel sobre a mesa. Explique isso. Renato lançou um olhar rápido. Isso não era diretamente relevante ao caso. João Ribeiro foi um veterano, sim, mas a agressão contra o segurança é fato. Serviço militar não anula crime. Você omitiu toda a história dele de propósito, gritou Moreira. Renato deu de ombros. Estratégia jurídica. O foco foi no comportamento atual. Históricos não influenciam julgamento de agressão. Você usou o tribunal como palanque político para sua campanha, disse Moreira, os olhos vermelhos. Eu te disse, justiça não é arma pessoal. Renato riu com escárnio. E o senhor? Foi o senhor quem o sentenciou.
foi o Senhor quem ignorou seus apelos. Se ele te salvou um dia, foi você quem o condenou hoje. A raiva subia como fogo no peito de Moreira. Mas no fundo, Renato estava certo. Ele fora cúmplice em silêncio. Imediatamente, Moreira convocou uma reunião interna de emergência. Todos os arquivos do caso João Ribeiro foram revisados desta vez, por completo. Testemunhas nunca convocadas. Declarações de centros de apoio ignoradas. Câmeras de segurança mostravam João tentando pegar a mochila, sem agredir ninguém. A sentença era uma farsa cruel. Moreira levantou-se e declarou: "Precisamos agir. Hoje." Uma ligação foi feita para o Centro de Reeducação Vale do Sol. Naquele meio-dia, João Ribeiro estava deitado, a cabeça sobre o braço ossudo, os olhos fechados como se esperasse desaparecer. O alto-falante soou: "Detento Ribeiro, preparar-se para deslocamento. Ordem urgente do tribunal." Ele não abriu os olhos. Não vou a lugar nenhum", murmurou. Alexandre Rocha, na cama ao lado, riu. "Vai ganhar pena maior, velhote? Boa sorte." Um agente entrou, puxou-o: "Levanta." Ordem do juiz. João não entendia. Não reagia. Já não tinha fé. Mesmo assim, o colocaram no veículo. Mais uma vez algemado. Cabeça baixa. A garoa ainda caía. Quando o carro parou diante do Palácio da Justiça de São Paulo, João ergueu os olhos. O tribunal, de novo, sussurrou. Mas dessa vez, tudo era diferente. Não veio pelos fundos. Não foi arrastado. Não houve olhares de escárnio. O jovem policial Diego Lima o recebeu, retirou as algemas e falou com suavidade: "Senhor Ribeiro, o juiz deseja falar com o senhor pessoalmente." João estava atônito. Foi conduzido a uma sala reservada. O juiz Moreira estava em pé no centro da sala, sem a toga, com uma pasta nas mãos. Quando João entrou, Moreira se virou. Eles se encararam. 1 segundo. 2 segundos. 3 segundos. Moreira caiu de joelhos. Diante de todos. Ajoelhou-se, curvando a cabeça, a voz embargada: "Senhor Ribeiro, e foi o senhor quem salvou minha vida em Sarajevo." João permaneceu paralisado. Dia 14 de julho de 1995, continuou Moreira, a voz trêmula. "Durante o bombardeio, eu estava preso sob uma parede desmoronada. O senhor arriscou a própria vida e voltou e me puxou para fora. Eu me lembro do seu olhar. Eu me lembro do seu sangue. E me lembro do senhor gritando: 'Não morra aqui, tenente.'" A sala ficou em silêncio absoluto. Diego Lima abaixou a cabeça. Lúcia Martins cobriu a boca. O policial de plantão ficou imóvel. João, pela primeira vez em muitos anos, desabou sobre a cadeira. "E agora", disse Moreira, a voz quebrada, "eu retribuí salvando sua vida e deixando que o senhor fosse arrastado, algemado, perdendo tudo. Eu não sou digno de ser chamado de ser humano, muito menos de juiz." João não respondeu. Seus olhos se fecharam. As lágrimas caíram. Naturais como a chuva de São Paulo. Moreira se levantou. "Renato Nogueira será investigado por manipulação de documentos e violação de ética profissional. A acusação contra o senhor está anulada imediatamente." E virou-se para a secretária. "Ordem em devolução total dos pertences pessoais de João Ribeiro. E a cidade de São Paulo deve apresentar pedido de desculpas público, fornecer moradia e cuidados médicos vitalícios." Um momento de silêncio tomou a sala. Então, Lúcia Martins se aproximou, carregando com ambas as mãos a velha mochila, aquela que havia sido descartada, agora tratada como relíquia. Ela a entregou a João, emocionada. "Desculpe, e eu não consegui impedir o que aconteceu." João abraçou a mochila contra o peito, as mãos tremendo. Ele chorou. Mas não era mais um choro de desespero.
Era o choro de uma alma que acabava de recuperar sua forma. Naquela manhã, a sala de audiências número 3 não parecia qualquer tribunal já visto na história da Justiça de São Paulo. O público lotava o espaço. Imprensa, TV, rádio todos presentes. O boato sobre uma sentença extraordinária do juiz Álvaro Moreira se espalhou em poucas horas, transformando o ambiente antes austero em um verdadeiro caldeirão de emoções. João Ribeiro estava sentado no centro da sala. Não havia mais algemas. Não havia mais olhar para o chão. Vestia um casaco novo, que Diego Lima pessoalmente lhe trouxera substituindo o trapo de antes. No colo, segurava firme sua mochila, a única testemunha viva de sua história. Moreira entrou na sala, o rosto sereno, mas o olhar profundo, como se carregasse 3 décadas de silêncio. O martelo soou. Peço silêncio absoluto. Todos prenderam a respiração. Moreira olhou ao redor, e parou os olhos em João. Falou em voz firme, clara, palavra por palavra. A audiência de hoje não é para julgar ninguém, mas para reparar publicamente um erro imperdoável. Murmúrios percorreram o recinto. Moreira ergueu um documento. Aqui consta, em 1995, o sargento João Ribeiro, das Forças Especiais do Brasil na Bósnia, salvou a vida de diversos companheiros incluindo a minha, então tenente Álvaro Moreira. Sussurros cresceram pela sala. Este mesmo homem, continuou Moreira, a voz embargada, foi julgado com frieza e pressa, sem defesa justa, condenado e humilhado publicamente, por conta da indiferença e da ambição política de um indivíduo. Todos os olhares se voltaram para a cadeira da promotoria. Mas Renato Nogueira não estava mais lá. Após a investigação interna, fora suspenso, aguardando o processo disciplinar e possível indiciamento por falsificação de documentos judiciais. Moreira prosseguiu. Portanto, o tribunal declara anulada toda e qualquer condenação contra João Ribeiro. Revogadas as acusações, restaurada a honra. A cidade de São Paulo deve desculpar-se publicamente, garantir moradia digna, cuidados médicos vitalícios e apoio jurídico caso ele deseje responsabilizar os envolvidos. Silêncio. Então, palmas. Primeiro tímidas. Depois, firmes. A sala inteira explodiu num aplauso emocionante. Uma repórter da TV Cultura enxugou as lágrimas. Um senhor da última fileira levantou-se, colocando a mão no peito. Até funcionários do tribunal, antes indiferentes à dor de João, agora baixavam a cabeça com arrependimento. Lúcia Martins subiu ao púlpito, a voz trêmula. Eu era secretária da audiência anterior. Peço perdão. Li aquela acusação sem verificar os fatos. Eu não tenho desculpas. João apenas balançou a cabeça. Não culpo ninguém. Eu só queria ser ouvido. Viver como um ser humano com voz. Moreira desceu do púlpito. Estava em trajes civis, o rosto sério. Caminhou até João, o homem que o salvara dos escombros em Sarajevo. E, diante de todos, Álvaro Moreira ajoelhou-se. A sala silenciou por completo. Senhor Ribeiro, disse, olhando nos olhos, eu devo minha vida ao Senhor. Se não fosse por você, eu teria morrido 30 anos atrás. E agora, deixei que morresse mais uma vez, desta vez, em dignidade. Hoje, eu me ajoelho para agradecer. João não acreditava no que via. Balbuciou. Por favor, levante-se. Moreira permaneceu ajoelhado. Não. Hoje, quem está sob julgamento sou eu, não o senhor. Mais aplausos. Estrondosos. A sala do tribunal jamais presenciara algo assim, um juiz renomado ajoelhando-se diante de um homem outrora tratado como lixo. João se levantou, apertando a mochila contra o peito, com a voz embargada. Basta que alguém me enxergue como um ser humano. Isso já é suficiente. Lúcia se aproximou e abriu a mochila com cuidado. O que havia dentro? Uma foto antiga de João com os companheiros na Bósnia. Rosto jovem, olhos firmes como aço. Uma carta manuscrita, de Sargento Ribeiro, o homem que cumpre promessas. Um lenço bordado com o nome Laura, sua esposa.
E uma pequena medalha de guerra, desbotada, mas ainda brilhando sob as luzes da sala. Diego Lima sussurrou, emocionado: o senhor guardou tudo isso, e por décadas. João assentiu. Foi o que me restou. A prova de que minha vida teve sentido. Moreira segurou a mão dele. E a partir de hoje, todos saberão disso. Não porque o senhor foi soldado, mas porque é um ser humano que merece viver, ser respeitado, ser amado. Uma semana depois, a notícia se espalhou por todo o Brasil. Manchete da Folha de São Paulo. Veterano condenado injustamente tem honra restaurada, o Brasil inteiro chora. A televisão nacional reprisava o momento em que o juiz Moreira se ajoelhou, milhões choravam diante das telas. Na Rádio Bandeirantes, João Ribeiro foi entrevistado em seu novo apartamento, uma morada simples, aconchegante, com luz matinal e vista para o Parque Ibirapuera. O apresentador perguntou: se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? João olhou ao longe. Eu o salvaria de novo. Mesmo sabendo como me tratariam depois. Porque um ser humano só merece viver quando ainda é capaz de salvar outro, não por fama, nem por recompensa, mas porque é o certo. Numa cerimônia especial do Ministério da Defesa, na Praça da República, o mesmo lugar onde um dia foi humilhado, João foi homenageado como o soldado sem condecoração, mas com uma dignidade que supera qualquer medalha. Centenas aplaudiram de pé. Os que um dia o evitaram, agora se abraçavam. Alexandre Rocha, na prisão, assistia à transmissão. Virou o rosto em silêncio. Renato Nogueira, destituído, enfrentava acusações e pilhas de processos, o rosto pálido diante dos papéis. João, o homem que fora arrastado como um criminoso, agora subia ao púlpito como símbolo de justiça. E disse apenas uma frase: a gratidão pode salvar uma alma perdida. Mas é a justiça que salva uma sociedade inteira. Aplausos ensurdecedores. Ele fez uma reverência. O rosto sereno. O olhar firme. E, pela primeira vez em décadas, João Ribeiro sorriu o sorriso de um homem que teve tudo devolvido. A história de João Ribeiro é um lembrete profundo de que a dignidade humana não pode ser definida por circunstâncias, status ou olhares frios da sociedade. Um homem pisoteado e humilhado, se viver com consciência e verdade, ainda pode ter sua honra restaurada. Justiça não é o silêncio gélido da lei, é o ato corajoso de corrigir erros e reconhecer falhas. E, acima de tudo, a gratidão, mesmo tardia, tem o poder de redimir não só um homem, mas uma comunidade inteira. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.